vocês? Nós esperamos que sim, com nós está tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, era pra eu ter feito faz tempo esse vídeo. O Yuji já tem 1 ano e era pra ter feito quando ele nasceu, né? Mas vamos agora resumir de forma bem, assim, bem rápida mesmo, né? O assunto. Falando como foi a minha segunda gestação. Bom, a minha segunda gestação foi bem tranquila, assim como a primeira, né? Sim. Eu acho que dois pontos, né, que eu tenho que colocar de diferente da primeira foi, eu tive muito enjoo, então essa foi uma diferença bem... A do Yukio nem parecia que tava grávida. Exato. E a do Yukio, né, foi a primeira gestação, a barriga só foi aparecer com 6, 7 6 para 7, 8 meses. E começou a aparecer. Já na do Yuji, essa outra foi a diferença gigante. Com 3 meses, eu tava com a minha barriga de 8 meses da primeira gestação, basicamente. Tava enorme. No final da gestação tava bem grandinho. Tava. E assim, eu acho que essas duas foram as principais diferenças, né, da primeira gestação para a segunda. Eu acho que foi isso, mas também foi muito tranquila a gestação também. E hoje só a questão do enjoo que pegou. Foi no segundo tri, né, que começou bastante enjoo, né? Segundo, terceiro, né? E no primeiro também, lembra? Basicamente a gestação inteira, né? Então é basicamente isso, né, a diferença entre uma e outra. No mais foi tudo igual, as vontades foram as mesmas, né, nada muito mirabolante e normal. Não quis comer um tijolo, foi não, nem os sabonetes. Não, muito de boa, né. Bom, agora o segundo ponto, né, que eu queria estar falando sobre foi como foi o parto. O Yuji, ele nasceu uma semana comparado no Yukio, né, antes. O Yukio nasceu com 40 semanas e 1 dia. Já o Yuji nasceu com 39 semanas e 1 dia. E foi assim, no segundo parto, eu não tava muito pilhada assim, eu quero parto normal. Eu tava, assim, tanto faz a via de parto, desde que desse tudo certo pra mim e pro bebê. No primeiro, né, era uma questão assim, nossa, eu queria muito parto normal, muito, aí eu fiquei muito pilhada, né. E aí não deu certo, e aí eu não queria ficar com aquela frustração, enfim. Aí na segunda eu nem criei muita expectativa, falei, o que tiver que ser, né, será. No primeiro também ficou meio que isso, só que eu queria muito parto normal. Não deu, então segue o baile. E é o mesmo médico, né, o meu médico que acompanhou, né, a primeira, a segunda gestação. E assim, foi, bom, bem tranquilo. E o que teve de diferença? O Yukio, ele não dava sinal que queria nascer, né? Então por isso que teve que ser cesárea, entre outros fatores. Por exemplo, não tinha dilatação, colo fechado e precisava nascer, né, gente? E eu não queria esperar até, que nem o pessoal espera, até 42 semanas. Isso aí é uma coisa que nunca esteve no meu plano, né? E por isso a gente fez de tudo pra ter um parto normal. Não deu certo, aí acabou que foi cesárea. No segundo, ele deu sinal, na verdade. No dia 23, né, eu não tive contração nem nada, mas o sinal eu digo assim, eu acho que o meu tampão saiu no dia 23, né, começou a escorrer um líquido, e isso na parte da manhã. Ok, não tava sentindo nada, normal, né, não tem necessidade de correr pro hospital nem nada. Só que no decorrer do dia comecei a ter sangramento. E tava muito diferente, assim, né? Aí eu fiquei preocupada, aí eu procurei no hospital nesse caso. E a gente foi, né? Eu te liguei, tava trabalhando. Foi. Aí a gente foi pro hospital. Como se, assim, só fosse ver, né? Avaliar e tudo certo. Mas aí, além de ter o sangramento, a minha pressão também começou a alterar. Então, o meu médico, ele, né, falou, então vamos fazer, né, cesáreas. Se é assim que, se você não tem nada, tipo, contra, vai querer esperar, aí a gente vê. Mas aí eu achei que era necessário fazer cesárea naquele dia mesmo, não dava pra esperar. E não foi nada assim, uma cesárea eletiva nem nada. Na verdade, nem na primeira nem na segunda, foi muito, vamos fazer. E também não foi, tipo, na emergência, assim, nossa, corre, não foi isso. Mas a gente tinha as malas prontas, tudo meio que no jeito, só que assim, não era uma coisa assim, nossa, hoje eu vou ter o bebê, entendeu?
A gente só arrumou as coisas, voltou pra casa, arrumou as coisas e voltou de novo pro hospital. E ficou por lá. Ele nasceu, então era umas 10 e pouco assim da noite, não tinha ninguém, na verdade, porque normalmente eu acho que com as áreas que são agendadas Antes, né? É tudo 6 horas da tarde, né? Por aí. E foi bem tarde, né? No centro cirúrgico, acho que na verdade só tinha eu. Que na verdade todo mundo foi lá, tava de plantão pra poder fazer cesárea. E eu ainda fiquei assim, qualquer coisa deixa pra amanhã, né? Daquele jeito. A enfermeira falou assim, não, já tá a equipe toda aí, todo mundo tá te aguardando. Só falta você. O que aconteceu? Tava só eu, né, meu esposo, e o nosso primeiro filho, que é o Yukio. Eu falei assim, só que eu queria que ele assistisse, né, a questão do parto. Só que eu tinha que esperar minha mãe chegar lá no hospital pra poder ficar com o Yukio. E nisso ela não tinha chegado ainda, e eles me apressando, falta só você, no centro cirúrgico, tá todo mundo aguardando. Eu falei assim, vamos aguardar, porque eu, né, esperar minha mãe chegar, tem meu outro bebê que tá lá. E aí minha mãe chegou, aí foi bem rápido, né? Acho que foi mais rápido que no do Yukio, porque você foi primeiro, aí depois de um tempo que eu fui, e aí me chamaram, já na verdade, troquei de roupa, né, que eles colocam uma roupa pra pessoa entrar lá dentro, entrei rapidinho, já saí, fiquei esperando, né, pra ver o Yuji, né? Porque aí ele desceu primeiro, né? Ela tava lá na sala ainda. Aí fiquei vendo lá o Yuji até ela chegar e tirando um monte de foto do pra ver depois, né? Só que assim, eu acho que entre uma cesárea e outra, na minha cabeça, não sei se é porque eu tava muito ansiosa, porque eu tinha um filho que tava lá fora no carro, outro que tava ali. Eu achei que essa segunda, né, eu achei que ela demorou mais, mas já a amorzinha acha que foi mais rápido que a primeira. Eu não sei dizer, porque eu tava muito ansiosa, eu acho, né. Na verdade, assim, rápido falo comparado com a primeira gestação, de eu entrar na sala, já ver e já sair. Mas pra ela voltar lá pro quarto, na segunda gestação, demorou um pouquinho mais do que na primeira. Sabe por que eu acho que talvez demorou um pouco mais também? Porque na primeira, como era um horário que eu acho que tem maior parte de equipe, tinha bastante gente. Nossa, era bastante, né? Aí na segunda tinha menos pessoas. Só tinha acho que 2 enfermeiras. Pode ser que seja isso, né? Porque assim, quando 2 enfermeiras, o obstetra e o anestesista. É pediatra. E a pediatra chegou só depois, só. Mas foi menos pessoas. E então não sei se foi isso. Não sei se eu tava ansiosa, coisa da minha cabeça. Enfim, aí nessa parte eu achei que foi um pouco mais demorado. Mas a diferença também foi que assim que eu saí da cesárea, eu fui direto pro quarto e fiquei com o bebê. Na primeira não foi assim. Assim que eu saí da cesárea, eles colocaram numa sala de observação, que esse é o padrão, na verdade, lá, né? Vai pra sala de observação e depois você desce pro quarto depois de um tempo e tal. Só que na segunda eu acho que pelo horário, então já me desceram direto pro quarto. Não fazia sentido eu ficar numa sala de observação sozinha, porque eu acho que não vai ter ninguém observando, pra falar a verdade. E lá no quarto, né? Sim, as enfermeiras estavam todo o tempo e eu ia ficar com o bebê. Então essa foi a diferença. Mas foi também muito tranquilo, não tenho o que falar, né? E agora o terceiro ponto, né, que a gente vai falar, é a experiência de ter 2 filhos com idades próximas, né? Que a idade deles são bem próximas, assim. Bom, começando que não é fácil, tá? É um desafio. É um desafio e... Só que é um desafio, mas é gratificante. Porque você vê os 2 brincando, vão crescer junto, né? Tem toda a fase, né? Agora eles são basicamente bebê, daqui a pouco criança, adolescente. Mas brinca junto porque a idade é próxima, né? Às vezes quando a idade é muito diferente, fases diferentes, aí não... Não tem aquela conexão, né? Não tem os mesmos agora eles não, estão lá a todo momento, lá um atrás do outro, correndo, brincando, brinca, risada, mas também pulando briga, em cima tá? do outro, brigando. Só que assim, brigar é normal entre irmãos, faz porque parte. quem tem irmão sabe, né? Que cresceu com irmão de idade próxima. É normal. Aí a gente sempre, né? O brigar é assim, eles querem o mesmo brinquedo naquele momento. A gente senta e conversa, cada um brinca um pouquinho com aquele brinquedo, enquanto eles outro vai brincando com o outro.
Por mais que a gente compre brinquedos iguais, assim, eles querem o que tá na mão do outro, gente. Sempre Eu acho que isso é normal, né? Toda criança, né, deve fazer isso. Mas é basicamente isso, né? Que eu falei, é um desafio, mas é gratificante. É cansativo? É cansativo, porque demanda mais ainda da gente, né? Que são basicamente 2 bebês que são dependentes total, né? Assim, o Yukio já come sozinho, né? E tudo mais. Só que precisa a gente pra fazer tudo, né? Mas ainda, acaba assim. ficando mais fácil porque a gente já teve a experiência do primeiro filho, né? Todas as fases que o Yuji tá passando agora, o Yukio já passou, então a gente já sabe como lidar melhor do que quando foi com o Yukio, foi tudo primeira vez. Primeira viagem, então, né? Os pais de primeira viagem. Então é tudo. É diferente também. Você sente a diferença. Sim, diferente. Por exemplo, o primeiro filho, qualquer coisinha a gente sai correndo pro hospital, né? Eu acho que isso é clichê, assim, na verdade, padrão. Todos os pais de primeira viagem fazem isso. Fica preocupado, Fica. né? O que tá acontecendo? Coisinha vai pro Agora, hospital. no segundo filho, você já sabe o que é, já sabe o que aconteceu com o primeiro, já vê mais ou menos o sintoma aparecido e fala assim, não, eu não preciso sair correndo pra ir pra um hospital, dá pra esperar, dá pra marcar uma consulta com um pediatra, alguma coisa assim, mais tranquilo, né? Já dá pra, né, tentar resolver a situação ali em casa mesmo, né? Então, acho que a diferença foi, mas assim, né? Do primeiro pro segundo, no sentido do pensamento dos pais, eu tô falando aqui, né? Muda a cabeça, né? A gente já tem uma experiência do primeiro. O pensamento. Por isso que faço, o primeiro filho, ele tem toda, na verdade, o pessoal fala uma tensão, assim, pai extremamente, não é que presente, no segundo também tem, mas eu falo assim... Muito protetor, né? Porque você fica com medo, tudo. que é uma coisinha tão pequenininha, bateu frágil. O dedinho, sai correndo, ai meu Deus, porque... Dá medo, parece que vai... quebrou, não sei. E no segundo você já tem uma experiência assim, olha, isso aqui... Não é assim também, Não né? é assim que funciona, né? Não tem necessidade de ir no hospital, por exemplo. Hospital é um lugar que se você ficar no tempo todo... Tá sujeito a virose, sujeito a N. Ainda mais para bebê que tem o sistema imunológico em formação, né? Então é mais fácil às vezes de pegar alguma virose, alguma coisa nesse sentido. E às vezes você vai bem com a criança, ela volta ruim, Exatamente. né? Então é mais fácil tratar em casa, quando é algo tratável em casa, né? Sim. Do que correr pro hospital. Então acho que essa foi, eu acho que de tudo assim, que a gente mais... Sim, a gente já vai sabendo, né? Por exemplo, dente. Quando nasceu o dente do Yukio. A criança, o bebê que eu ficava muito enjoado, manhoso, com muita dor, né, as febres às vezes, e hoje a gente já vê quase as mesmas coisas, claro, é diferente de um pro outro, né, a questão da dor, eu acho. Mas a gente sabe, já tem uma noção que aquilo que tá acontecendo é porque tá mais... É por conta do nascimento dos dentes. Isso, às vezes tá mais chorão, tá mais, né... Quando a questão do Yukio, às vezes não tava nascendo dente, a gente achava que tava doendo, sei lá, a barriga, por exemplo, aí queria ir no médico não pra tinha saber. Nem noção que às vezes podia ser o dente, que às vezes tava com dor alguma outra coisa, às vezes ouvido, às vezes barriga, às vezes, enfim, né, alguma coisa assim. Sim. E era só o dente, né, então a gente vai vendo os sinais ali dos bebês, né. Vai criando uma experiência, né, conseguindo identificar o que realmente é cada tipo de dor, né, cada tipo de choro também a gente sabe. E é basicamente isso, eu acho, Bom, a pessoa, né, você que tá assistindo, se fala assim, tá na dúvida de ter mais um filho com idade próxima ou não, eu já deixando bem claro, assim... É um desafio. É um desafio, mas assim, é uma coisa que eu teria, idade perto, sabe? Já cresce tudo junto, você fica meio louca. Não, isso aí é normal, né? Mas cresce junto. Vai ficar louco tendo com idade próxima, tendo com idade mais longe, mas assim, eu acho que para as crianças é um pouco melhor, né? Porque cresce junto, tem aquele elo, aquele vínculo entre irmãos, né? De idades próximas, né? Eu acho mais interessante do que ter às vezes uma diferença muito grande, né? Por exemplo, eu tenho uma meia-irmã, né? Ela tem 6 anos. Eu tenho 30. Idade muita diferença, né? Então, assim. Não tem aquele elo, tipo, próximo à idade, né? Porque a diferença é muito grande, né? Então, basicamente assim.
O meu também tem a experiência dos meus irmãos, só que assim, o meu não é tão. A diferença não é tão diferença é tão grande. grande. Eu acho que é de 5 anos de mim pro meu irmão mais. O próximo, né? O segundo irmão. O segundo irmão. Só que já não brincava tanto com eles quando eles nasceram, foram crescendo. Eu não tinha interesse de brincar, até não só por ser fato de ser menino, né? E ser outros interesses de brincadeira, mas eu não tinha. A idade, os tipos de brincadeira já eram diferentes, né? Pra idade. Quando eles eram crianças, eu já era adolescente, eu não queria saber de brincar. Brincadeira de criança, né? Sim, aí eu já percebo entre eles, né? Aí teve esse meu segundo, aí teve o terceiro irmão, que tem diferença de 1 ano e pouco também. Eles brincavam mais junto, brincavam, brigavam, enfim, mas cresceram juntos assim, né? Sim. Não foi que nem eu que teve uma distância maior. Eram 5 anos, 6 anos, né? E aí eu tenho mais um irmão, meu terceiro irmão, que a diferença é bem grande, ele 13 anos, então não teve essa questão do brincar, né? Agora é mais passear, agora que ele cresceu, tudo mais, só que não teve o brincar juntos, né? Teve o brincar assim, brincar com a criança, né? Não ter a criança e tudo mais, né? Sim. A mesma coisa que a gente faz com os nossos filhos, né? As brincadeiras que a gente fazia com o Manuelzinho quando era pequenininho, né? Então, nessas brincadeiras assim de criança, de bebê e tudo mais, né? Agora, quem é mais velha, ir passear, sair pra comer, né? É diferente mesmo. É diferente. Mas é isso. Bom, no nosso ponto de vista, a gente acha que ter idade próxima é mais fácil no sentido de crescer junto, brincar junto, né? Mas não tô falando que é mais fácil pra questão de cuidar. É um desafio e tanto. Mas vale a pena. Eu acho que é mais fácil pras crianças, né? Tipo assim, pros pais que é mais difícil. Ter alguém já, um irmãozinho assim, com idade próxima pra brincar, né? Então, só que conforme vão crescendo, eu tô achando que também é mais fácil para os pais. Por quê? Quando você tem um filho só, ele quer toda a sua atenção. Você que tem que brincar, você que tem que fazer tudo ali. Quando você tem mais de um filho, um brinca com o outro, né? Então não fica o tempo todo querendo a sua atenção, só da mãe, só do pai. Ele vai brincar com o irmão. E eu acho que vai chegar um momento que vai nem querer mais nossa atenção, vai ficar brincando com o irmão lá e, né? Isso. E também uma coisa que a gente. Também um ponto, né? Que eles não teve ciúmes um do outro. O Yukio não teve ciúmes quando o Yuji nasceu. Ele brincava, ficava abraçando, né? Sempre achou fofinho. Não teve essa questão até de hoje, ciúmes. Né? Abraça, brinca, beija, né? Então. Não o teve. Yuji também não tem ciúmes do Yuki. Às vezes, por exemplo, a gente trata igual os dois, sempre deixou bem, né? Visível isso. Tranquilo. Bem tranquilo. Eu não sei se é assim pra todo mundo, não é uma experiência nossa que a gente tá falando. Sim. Mas eles como são tratados iguais, a gente nunca percebeu nunca teve essa diferença de ciúmes ou alguma coisa nesse sentido. Bom, então é isso, eu acho, né? A gente resumiu tudo bem rápido aqui para poder contar toda essa experiência da segunda gestação, do como foi o parto e a questão de ter 2 filhos com idade próximas. É isso então, e até o próximo vídeo. Beijos, até mais. Tchau.